Confesso que tenho medo de falar nisso, mas aquela noite mudou tudo para sempre. Não foi apenas uma noite ruim. Foi a noite em que a cidade pareceu fechar a porta e não deixar mais abrir. Eu era apenas alguém comum, trabalhador de turno longo, tentando entender por que o mundo ao redor começava a parecer diferente. E então aconteceu. Eu moro numa cidade pequena, onde as mudanças são lentas e as novidades aparecem enroladas em boatos. Naquela época, eu trabalhava num posto de combustível na Praça Central, um lugar de cheiro de gasolina, café forte e chuva que cai macia nas paredes quebradas do centro antigo. O turno era de meia-noite até às 5 da manhã, quando a cidade finalmente adormece e os sons ganham uma qualidade diferente, mais próximos, mais nítidos, como se todo mundo tivesse passado a cochilar junto. Eu gostava desse silêncio, por estranho que parecesse. Era nele que eu sentia que, se houvesse algo errado, eu perceberia primeiro. Foi numa dessas madrugadas em que a névoa parece ter peso, que as coisas começaram a acontecer de forma sutil, quase sem notícia para ninguém. Na praça, a única casa que parecia ter vida era a de Dona Lúcia, uma senhora que morava sozinha há décadas e que sempre deixava a luz do lado de fora acesa por medo do escuro. O resto era o mesmo ruído de sempre, o tic-tac dos relógios, o ronco suave do ar-condicionado de uma loja fechada, o sussurro quase invisível das folhas do lado de fora. Até que a cidade inteira pareceu prender a respiração, como se esperasse algo que não deveria acontecer. Foi aí que ouvi, vindo do beco que fica atrás da mercearia, um som que não deveria fazer parte de uma rua tão quieta. Uma risada baixa, seca, que não tinha propósito nenhum, só a curiosa insistência de quem não sabe para onde ir. Não era risada de criança, nem de adulto, era uma coisa entre os dois, entre o humano e o que não se nomeia. Eu olhei pela janela do meu guichê, mas não havia ninguém ali. O beco parecia tão vazio que dava para ouvir meu próprio coração batendo acelerado, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa de tudo. Talvez tenha sido o vento, talvez tenha sido meu cansaço, mas decidi sair para ver de perto. A praça, com as luzes amarelas que tremiam, parecia outra coisa naquela hora. A casa de Dona Lúcia, que antes parecia um ponto fixo naquela linha de sombras, agora exibia uma porta entreaberta que não estava lá antes. Não uma porta antiga e rangente, mas uma fresta que parecia puxar o ar para dentro com um suspiro frio. Eu não deveria ter ido até ali, mas fui. A sombra da casa projetava na calçada uma linha que não era de ninguém, como se alguém tivesse traçado um caminho invisível ali apenas para eu ver. A fresta da porta dava para um corredor comprido, iluminado por uma lâmpada que piscava de forma irregular, quase como se a casa respirasse de maneira irregular. O ar ali era frio e de algum jeito doce, o tipo de frio que parece vir do fundo de um bolso esquecido, onde guardamos coisas que não queremos lembrar. A cada passo, o piso rangia como quem protesta por ter alguém entrando sem convite. No começo foi apenas a sensação de estar sendo observado. Depois veio a certeza, não estávamos sozinhos. Na parede do corredor pendiam quadros sem moldura, apenas telas negras com ligeiros reflexos que pareciam pulsar conforme eu me movia. Um deles mostrava a rua da praça, mas de um ângulo que não fazia sentido. As luzes tremiam como se alguém lá fora estivesse acendendo e apagando as lâmpadas com mãos invisíveis. Foi então que ouvi outra coisa, bem perto do meu ouvido, como se alguém tivesse encostado o lábio no meu rosto para sussurrar: "Não olhe para trás." Eu não fiz, não consegui. O som veio de dentro do meu próprio corpo, de uma parte dele que não sabia o que significava medo nem fuga. Entre cada passo, parecia que o corredor se alongava, e não havia porta ao fim, apenas uma superfície lisa, um piso de madeira polida que refletia o meu rosto de uma forma estranha, como se eu estivesse me olhando através de uma água muito clara, mas sem saber se aquilo era meu rosto ou algum reflexo distorcido. Um corredor sem fim, com portas fechadas dos dois lados, cada uma parecendo guardar uma memória diferente. E ali, no meio dele, uma figura parada, estática, alta demais para aquela casa. Não era alguém que se movesse com necessidade de chegar em algum lugar. Era alguém que simplesmente existia ali, entre as portas,
como se tivesse sido deixado esperando que alguém entrasse para completar um jogo que só essa pessoa conhecia. Essa figura não tinha traços claros, não era uma pessoa comum, era quase uma silhueta, com contornos que não batiam com nada que eu conhecesse. E de repente, notei que havia algo em seus olhos, ou naquilo que substituía os olhos, algo que não bateu com o que eu esperava de um ser humano. Não havia brilho, nem pálpebras, era apenas um espaço escuro que me olhava de volta, como se eu fosse o reflexo perfeito dele. Fiquei ali, imóvel, sem saber se deveria recuar ou avançar, se era uma ameaça ou apenas a confirmação de uma história antiga que as pessoas repetiam na cidade para dar medo aos curiosos. Foi quando a casa fez algo que nenhum lugar da cidade jamais tinha feito comigo. O peso que eu sentia na cabeça, aquela coisa lean que se arrasta das costas até o pescoço, como se alguém estivesse puxando uma corda invisível, percorreu meu corpo inteiro. Primeiro as pernas, depois o tronco, finalmente os ombros. Eu não conseguia me mexer, como se meu corpo estivesse sendo ao mesmo tempo segurado e puxado para frente por mãos que não vi. E nesse exato instante, o silêncio ganhou uma dimensão física. Tudo ficou tão quieto que eu podia ouvir meu próprio sangue circulando. Foi quando eu ouvi de novo, bem de perto, aquele suspiro de quem respira com a boca aberta sem calor humano. O som de alguém que não admitiria estar ali, mas que também não poderia sair. O silêncio se partiu em dois, com o barulho de uma porta que se abriu, não uma porta comum, mas aquela que eu sabia que não existia no corredor. A silhueta na minha frente afastou-se lentamente e pela primeira vez pude ver o que não deveria existir. Uma pessoa ali, uma mulher, mas não uma mulher como as que eu conhecia. O rosto era o de alguém que já tinha sido visto, mas que se perdeu no tempo, com traços que não formavam uma identidade clara. Ela não sorria, não falava, apenas olhava para mim com uma expressão que não era dor nem raiva, era uma lembrança antiga que insistia em reaparecer. Eu tentei gritar, tentei, de verdade, mas o ar pareceu sair de mim pela mesma força que me prendia. O peso crescia no peito, dobrando meu tronco para frente, e o chão parecia cada vez mais próximo, como se eu fosse desaparecer ali, naquele corredor junto com tudo que havia ali dentro. E então, algo curioso aconteceu. A mulher que me encarava afastou as mãos como quem afaga algo que não é real. A casa, que até então me prendia, começou a libertar pequenas frestas de calor nasalmente doce, como se o ambiente percebesse meu medo e quisesse me acalmar. O peso caiu repentinamente, como se alguém tivesse desligado o interruptor do espaço inteiro. Eu tropecei para trás, quase caí, e por um milésimo de segundo, a casa inteira pareceu se dissolver em uma sala comum, com o cheiro de lã úmida, de jornal velho, de chuva que entra pela janela. Eu voltei à minha própria realidade com a língua seca, o coração ainda martelando de forma desigual. A porta que eu havia aberto para entrar na casa não era mais a mesma. Agora, do lado de fora, a porta parecia fechar sozinha, como se tivesse decidido que eu já tinha passado por ela bastante. O corredor some, o corredor não existe. A casa parece uma casa que mudou de lugar de dentro para fora, como se tivesse respirado de novo e decidido que era hora de me deixar ir. Eu saí pelo caminho que parecia o único caminho de volta, sem olhar para trás, sem olhar para as portas. Na rua, a noite ainda estava úmida, mas agora tinha outra umidade, a do medo que se transformou em memória. Voltei ao posto, às minhas bobinas de café e aos rolos de filme, como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu não me deixou em paz. No dia seguinte, a cidade acordou com uma notícia que parecia antiga, repetida como se fosse um eco. A casa de Dona Lúcia continuava lá, mas ninguém sabia onde tinha ido, nem por que a porta ficou entreaberta naquela noite. As pessoas sussurraram que a casa havia mudado de tempo, que por uma noite o mundo real se desdobrou em várias possibilidades. Nós dissemos que era uma coincidência, que era só o vento, que era só cansaço. Mas eu sei o que vi. Não era apenas o peso no peito, nem o rosto da mulher sem rosto olhando para mim. Foi uma lembrança de que há portas que não deveriam existir em qualquer lugar, e que uma vez abertas, elas escolhem quem pode cruzar. A cidade voltou a dormir, mas eu não voltei a ser a mesma pessoa depois daquela noite. Reparei em cada iluminação, em cada canto escuro, procurando sinais de que aquilo poderia acontecer de novo, em qualquer lugar, a qualquer um.
Hoje, eu sigo levando a vida como antes, mas em silêncio, com a memória da casa na praça sempre pronta para retornar. Se eu puder responder a quem pergunta o que houve ali, eu digo: houve uma coisa que não cabe em nenhuma explicação humana, uma coisa que se alimenta do medo e da curiosidade das pessoas comuns. E às vezes, no silêncio da minha casa, eu ainda sinto aquele peso no peito, como se a cidade ainda tentasse me puxar de volta para aquele corredor sem fim. Se você gostou desta história e quer ouvir mais, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos assustadores. Sua força ajuda a gente a continuar trazendo essas lembranças sombrias à tona.